E o tutorial de hoje é dessa linda borboleta porta-guardanapos, mas ela tem um significado. Eu tô aqui para agradecer os mais de 10 mil seguidores que já se uniram aqui à família Linde Duende. E por que a borboleta? Porque quando a gente acredita num sonho, a gente pode sim realizar. Então, voa, borboleta, voa! Essa borboleta, ela pode ser um porta-guardanapo ou também um lindo porta-copos. Vamos aprender? E para começar a nossa linda borboleta, vamos fazer um anel mágico. O anel mágico, a gente posiciona o fio na palma da mão, segura, circula os 2 dedos formando um X. Gira a mão, prende o fio que vem lá do novelo com o mindinho. Entramos com a agulha por baixo da primeira laçada, puxamos a de cima dessa forma. Giramos e formamos aqui um E. Vamos lá na laçada que está no dedinho, puxamos e passamos por dentro do E. E tá aqui o nosso anel mágico. Muito bem. O fio do final do novelo, ele regula e fecha o nosso anel. E o fio que vem lá do novelo regula a laçada aqui na agulha. E também a tensão do nosso ponto. Muito bem. Vamos fazer aqui 2 correntinhas. 1, 2. Pegamos uma laçada, entramos dentro do anel, pegamos outra laçada e saímos do anel. Ficamos com 3 na agulha. Pego laçada e fecho 2 alcinhas. Pego a laçada e fecho as outras 2. Esse que acabamos de fazer é um ponto alto. E essas 2 correntinhas, elas vão representar um ponto alto no nosso trabalho. Então, agora a gente vai fazer uma correntinha. Vamos fazer agora 2 pontos altos. 1 e 2. Eu faço bem devagarzinho para que os iniciantes consigam nos acompanhar, né? Então, eu tenho aqui 2 pontos altos. Faço uma correntinha e vou fazer mais 2 pontos altos. Tudo isso dentro do nosso anel mágico. 1 e 2. Faço uma correntinha. Então, aqui dentro do anel mágico, a gente vai fazer 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, a gente vai fazer até chegar no final da carreira e aí a gente se encontra. Estou terminando a carreira e finalizo com uma correntinha. Muito bem. Agora eu pego o fio do fim do novelo e puxo e fecho o anel. Fica assim. Agora eu venho aqui. Nós fizemos 2 correntinhas, olha. 1, 2. Eu vou vir aqui na segunda e vou introduzir a agulha bem no meio dela e vou fazer ponto baixíssimo, que é puxar a laçada e fechar os 2 pontos juntos. Faço uma correntinha e como eu vou mudar de cor, então eu corto e fecho essa carreira. E o nosso trabalho tá ficando assim. Ó, tem aqui 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha.
Muito bem. Agora eu vou pegar minha nova cor, que eu escolhi o branco. Vou deixar um pouco compridinho, sempre deixar compridinho para poder fazer o acabamento depois. Então, eu vou escolher qualquer espacinho onde tem aqui a correntinha, né, que a gente fez na carreira anterior. Eu vou escolher esse daqui. Muito bem. Pego o meu fio, posiciono ele assim e prendo ele com esse dedo aqui, para ele ter firmeza. Venho aqui, puxo uma laçada e passo por esse espacinho. Muito bem. Faço 2 correntinhas. Agora aqui, no mesmo espacinho, e aqui eu vou segurar esse fio assim atrás, para que ele já fique escondido, né? Para a gente poder conduzir esse fio. Então, agora eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. 1 e 2. Tenho agora 3 pontos altos aqui dentro do espacinho. Faço 2 correntinhas e no mesmo espacinho faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E o nosso trabalho fica assim, ó. Então, isso é chamado de leque. Quando temos um número de pontos aqui, com 2 correntinhas de separação e outro número igual de pontos aqui, isso é um leque, tá? Muito bem. Vamos no próximo espacinho. Identificamos aqui, ó, temos os 2 pontos altos, eu venho aqui nesse espacinho das correntinhas e faço um novo leque. Então, 3 pontos altos, 1, 2, 3. 2 correntinhas. Vou no mesmo espacinho e faço mais 3 pontos altos. Vou ajeitar aqui. Aí. 1, 2 e 3. Fiz aqui o meu segundo leque. Novamente, agora eu solto aqui os fiozinhos, que eles já estão conduzidos aqui, ó. Então, agora eu dou continuidade e vou fazer um leque em cada um dos espacinhos onde temos correntinhas. Então, só mais uma vez, vou fazer aqui, no espacinho das correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. E no mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E a gente vai fazer essa sequência por toda a carreira, identificando aqui os espacinhos das correntinhas.
tá? Vamos finalizar essa carreira com 8 leques. Chegando aqui, a gente se encontra. Terminei a carreira e agora vamos fechar essa carreira vindo aqui. Na segunda correntinha, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar. Porque eu tô mudando de cor, né? Então, eu tô cortando aqui o meu fio, que quase escapou. Ai, Jesus, vamos lá. Coisas que acontecem na vida. Muito bem, temos aqui 8 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Mas tá embabadado, né? Tem que ficar embabadado, tá? Para fazer o efeito da borboleta e não o efeito borboleta, como aquele filme, né? Muito bem, tá ficando assim e eu já acho que tá ficando lindo ele. Se você tá gostando já desse conteúdo, então já deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque daqui a pouquinho eu vou contar uma coisa para você. Muito bem. Pego aqui o meu novo fio e eu tenho aqui, olha. Aqui eu tenho um leque, aqui eu tenho outro leque. Entre os leques tem esse espacinho aqui, ó. E nesse espacinho nós vamos introduzir a agulha e vamos fazer a nossa primeira laçadinha com o fio novo. Passo uma correntinha. Muito bem. Agora eu vou vir aqui, dentro do espacinho aqui, das duas correntinhas do leque, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Muito bem. Faço 2 correntinhas. Agora, aqui no pezinho da correntinha, se formam 2 alcinhas, ó. Eu vou pegar a laçada e vou fechar essas 2 alcinhas e a última correntinha. Nesse momento, eu fiz um ponto picô. Ponto picô, ele é feito assim. Gente, fica muito lindo. Vamos fazer, então, no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Já fiz 2. Aí. E 3. E vai ficando assim. Muito bem. Agora eu venho aqui, no espacinho entre os leques, e faço um ponto baixo. Vou no leque seguinte, entre as correntinhas, né, nesse espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, tudo no mesmo espacinho. 2, 3. Subo 2 correntinhas. Venho no pezinho das correntinhas, pego as 2 alcinhas
e fecho todo mundo junto. Vou no mesmo espacinho do leque e faço mais 3 pontos altos. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro. Venho aqui no espacinho entre os leques, venho aqui e faço ponto baixo. E a gente vai seguir essa sequência por toda a carreira. Então, em cada leque, nós vamos fazer 3 pontos altos, ponto picô, 3 pontos altos. No espacinho entre os leques, onde faz aqui essa pontinha de estrelinha, a gente faz ponto baixo. E assim sucessivamente, até chegar no final da carreira, que é quando a gente se encontra novamente. Terminei a carreira e dessa vez a gente vai fazer o fechamento aqui, olha, na primeira correntinha que nós fizemos. Introduzimos a agulha no meio da correntinha e fazemos um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar. E a nossa borboleta tá ficando assim, parece uma flor, né? E ela fica assim mesmo, né? Embabadada. Por quê? Porque agora a gente vai dobrar e aí ela toma o formato de borboleta. Muito bem. Vamos fazer agora o corpinho dela e as anteninhas. Para fazer o corpinho, eu vou pegar o meu novo fio, que eu escolhi esse amarelo, e eu vou reservar 30 centímetros desse fio. E vou começar a trabalhar aqui, nos 30 centímetros. Mais ou menos, tá? Aqui a gente vai fazer um nó corrediço. Eu faço assim, tem várias formas. Eu circulo o dedo e forma-se aqui um E novamente, né? Aqui, um E. Entro com a agulha por baixo, puxo a laçada e puxo o fio do final do novelo. Tá aqui feito o nosso nó corrediço. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? Vamos começar fazendo uma correntinha. Essa correntinha a gente vai estender. Estendeu, pego uma laçada, seguro bem e vou lá na correntinha, na primeira, e pego outra laçada e subo. Agora eu tenho 3 alças na agulha. Seguro bem, pego uma laçada, seguro e vou novamente lá na primeira correntinha. Puxo a laçada e volto. Muito bem. Pego uma laçada e fecho todo mundo junto. Faço uma correntinha, volto lá na primeira correntinha que nós fizemos aqui, entro nela e faço um ponto baixíssimo. Muito bem. Aqui a gente já tem a bolinha de uma das anteninhas da nossa borboleta. Muito bem. Agora a gente vai fazer a correntinha. Só que essa correntinha, ela é diferente. Então, como a gente vai fazer essa correntinha? Eu pego o fio desses 30 centímetros que a gente deixou, passo por cima da agulha, dessa forma. E
faço a correntinha. Passo o fio de 30 centímetros novamente por cima da agulha e faço a correntinha. Eita, ficou preso aqui, peraí. Aí. Muito bem. Passo por cima e faço a correntinha. Passo por cima e faço a correntinha. Por cima e faço a correntinha. Nós vamos fazer 24 correntinhas dessas. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Então, eu estendo aqui a última correntinha, pego uma laçada, assim, vou na última correntinha e pego outra laçada, vou novamente na última correntinha, pego laçada e volto. Fecho, todo mundo junto, faço uma correntinha e faço um ponto baixíssimo na última correntinha. Assim. E temos aqui a outra anteninha. Agora, eu já posso cortar. Puxo o fio. E dou um nozinho. Agora eu pego mais um fiozinho, ok. Vou pedir ajuda da nossa queridíssima agulha de tapeceiro. Vou pegar a minha correntinha e aqui, olha, eu deixei propositalmente os fios aqui para trás para vocês verem. Esse aqui é o avesso da nossa correntinha. O lado direito, ele fica com essas alcinhas aqui, essas correntinhas, né, ó. Tá? O que nós vamos fazer? Com a agulha de tapeceiro, a gente vai contar aqui. 1, 2, 3 e vamos entrar bem no centro dessa correntinha. A gente vai virar o trabalho. Assim. E também vamos entrar aqui na terceira correntinha. A gente entra por trás. Verifico se está harmônico. E aí, então, eu passo o fio. Muito bem. Agora, eu faço um nozinho, naquele mesmo esquema. E fica assim, dessa forma. Agora, a gente vai fazer os acabamentos. Para fazer os acabamentos, a gente vai precisar de cola de silicone e um palitinho, desses palitinhos de fazer a unha mesmo. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui os fiozinhos e vou escondê-los. De que forma? Eu vou pegar aqui uma gotinha, bem pouquinha mesmo, uma gotinha. Olha, é uma gotinha, bem pequenininha. Aí eu venho aqui, olha,
levanto o fio e coloco uma gotinha de silicone aqui no pezinho do fio. Nesse momento, eu já posso cortar o fio bem rente. E aí, então, eu coloco o fiozinho por baixo do ponto. Eu posiciono aqui o pontinho por cima e ele desaparece. E é legal porque fica bem preso, né? Fica bem firme e quando a gente vai lavar as peças, elas não desmancham, né? E vou fazer a mesma coisa com esses outros fiozinhos. Agora, eu vou mostrar como fazer o acabamento da nossa borboleta. A gente pode usar ou uma agulha de crochê mais fininha, ou a gente pode utilizar uma agulha de tapeceiro. Então, eu vou fazer com a agulha de crochê mais fininha, para vocês verem como que a gente pode fazer também esse trabalho. Muito bem. Teve partes aqui que a gente escondeu o fio e teve partes que não. Então, eu vou vir aqui, ó, no anel mágico. Temos aqui o fio do anel mágico. Então, o que eu gosto de fazer? O anel mágico, ele terminou aqui, ó. Aqui. Certo? Ó, o fio tá aqui. Então, eu gosto de pegar o fio e passá-lo novamente por esse mesmo lugar. Aí, ele já fica mais firme. Próximo passo é entrar aqui por dentro dos pontos. E o anel mágico, ele é bem apertadinho mesmo. Tem que ser, né? E aí, a gente pega o fio e passa por dentro dele. Muito bem. A gente vai fazer a mesma coisa nesses outros pontinhos. Vou pegar novamente a minha cola de silicone e vou colocar um pinguinho. Coloquei aqui um pinguinho no palito. Venho aqui, ó. Tem aqui o fiozinho. Eu levanto ele e coloco silicone nele por baixo. Aí, eu corto bem rente. Aperto e coloco os fios por cima. Então, ele fica colado e fica escondido. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui e com todos os outros. Terminei aqui o acabamento. Olha, nenhum fio aparente. Nada. Nada, nada, nada. Gente, fica maravilhoso. Muito bem, agora chegou a hora da gente montar a nossa borboleta. Então, a gente vai pegar aqui, olha, 2 leques de cima, 2 leques de baixo. A gente vai dobrá-la e vai ficar assim, tudo de parzinho. Muito bem. Agora, a gente vai pegar o nosso corpinho e as nossas anteninhas
e a gente vai vestir na nossa borboleta. Ajeitamos o corpinho, ajeitamos as anteninhas. Ai, gente, fica tão lindo. E aí, então, a gente pega o guardanapo, né? Aí a gente faz aqui o formato que a gente quiser. Eu vou fazer aqui tipo de um cone, né? E a gente vai colocar por dentro aqui da nossa belezura. E ela é um porta-guardanapos para a gente enfeitar as nossas mesas. Dá para a gente colocar assim deitadinho, ou dá para a gente colocar em pezinho. A gente faz assim, aqui, né? A gente abre as asas delas. Olha como fica espetacular. Gente, isso dá um charme gigantesco para as nossas mesas, na hora das comemorações, no almoço em família. Então, eu fiz isso aqui para que você tenha um conjunto bem lindo para Páscoa. Mas, durante o vídeo, eu disse, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque eu tenho uma coisa para contar. Essa borboleta, eu estou fazendo mais aqui, ó. Tem mais algumas. Essa daqui eu fiz com um barbante, né? Ela ficou maior, aqui eu não fiz o picô, né? Para testar como fica, também achei que ficou uma graça. Então, imagina a nossa mesa enfeitada dessa forma, né? Por que que eu falei para você? Porque o nosso próximo tutorial é essa belezura aqui, gente. É a nossa lhama. É a nossa lhama aqui. Olha, que coisa fofa. Então, eu estou desenvolvendo já, estou fazendo o tutorial da nossa lhama e as borboletas vão fazer parte desse processo. Então, já salve esse vídeo para quando a gente fizer a lhama, você já tem as suas borboletas prontas para a gente completar. Você vai poder dar isso de presente para o Dia das Mães, você vai poder fazer um presente para você mesma, ou você pode também surpreender os seus clientes, tá bom? Então, se você gostou desse tutorial, se ele te ajudou, deixe seu like, que é super importante para o canal, assim o YouTube entende que é um conteúdo interessante e aí a gente consegue chegar a mais pessoas para que possam aprender a fazer essas belezuras dessa arte de amar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e muito obrigada por estar aqui comigo e fazer parte da família Lindy Duet. Te espero no próximo tutorial. Tchau! Lindo!